Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima. Reverendo Padre Evaristo Nangayapua, presidente da celebração eucarística, que está a viver os seus 3 anos. Reverendo Padre Renzo, nosso avô, reverendas irmãs, amado povo de Deus. Todos nós já nos questionamos que em algum momento nós vamos partir. Em algum momento das nossas vidas nós vamos partir. Mas não sabemos como, quando e onde. Eu não sei como a circunstância da minha morte, não sei quando o dia da minha morte, nem sei onde o lugar da minha morte, mas o certo é que eu vou partir. Nós vamos partir, é a maior certeza que todos nós temos na terra. Mas diferente daqueles que não acreditam em Deus, que caminham para a morte, o cristão não caminha para a morte, ele caminha para Deus, ele caminha para a vida, como nós rezamos no credo. Creio na vida eterna, creio na vida eterna. E é sobre a morte, o mistério da morte, a Sagrada Escritura não quer nos deixar indiferentes disso, quer nos responder. São Paulo, aos Coríntios, bem diz, não vos quero deixar na ignorância acerca da morte. Ainda mais nesse mês, que é o mês que a igreja dedica às almas, o famoso mês das almas, que é o mês de novembro, onde nós somos aconselhados a visitar também os cemitérios para deles obter as indulgências e visitar aqueles nossos irmãos e irmãs que já partiram, que nos recordam algo bem simples. Nós fomos como você, um dia você será como nós. Todas as vezes que visitamos o cemitério para recordar isso, eles foram como nós, viviam, estavam alegres, comiam, dançavam e tudo mais, mas nós um dia também seremos como eles, lá, no seguinte sentido da oração. Então, sobre a morte, a Sagrada Escritura não quer nos deixar indiferentes sobre a morte e sobre o final de todas as coisas. Essas leituras de hoje são escatológicas, que podem parecer uma palavra um pouco difícil, escatológica, que nos fala acerca dos fins do mundo, o fim de todas as coisas criadas. Mas a escatologia cristã, ou quando o cristão fala sobre a Sagrada Escritura, não é uma questão utópica, é uma questão meramente de pensamento, que alguém vai pensando, vai construindo, para falar acerca da vida eterna, que viveremos em Deus, que o mundo não vai terminar, a Nova Jerusalém, não. E muito menos uma questão só do futuro, não se importando das coisas presentes, né? As amizades, a família, o trabalho, não. Mas é essencialmente uma escatologia que nos indica para Deus. O fim do homem é Deus. Bem diz no Santo de Hipona que nós só descansaremos em paz em Deus. Nós descansaremos em paz em Deus. A minha leitura que nós ouvimos da profecia de Malaquias, né? E que ele falando sobre os finais dos tempos, vai apontando bem, Malaquias e outros, vai apontando que no final do tempo haverá guerras, haverá dificuldades, e fala também sobre a questão do arrebatamento. Normalmente, no imaginário popular do que está nas nossas cabeças, é que no arrebatamento é o quê? Nós estamos aqui sentados e Deus vai começar a me levar. Essa imagem foi construída por 2 coisas. Primeiro, foi construída devido aos filmes que nós vemos constantemente, que nos falam que no final dos tempos nós seremos arrebatados, o Senhor vai nos levar para os céus e tudo mais. Tem essa imagem. Outro também, por causa de uma cultura um pouco mais pentecostal, que também vai entrar na nossa igreja, que é falar sobre a questão do arrebatamento. O arrebatamento é uma outra palavra para dizer ressurreição. Não no sentido de que não vamos ser elevados assim, não. Mas é sobretudo a ressurreição. O nosso Deus ressuscitou e nos serve de exemplo que nós também vamos ressuscitar. Cristo nosso Senhor ressuscitou como primícia de todas as criaturas, representando claramente que nós não ficaremos na morte. Essa é a grande diferença cristã. Nós não ficaremos na morte, estaremos em Deus. Então Malaquias hoje, essa linguagem apocalíptica, não quer trazer medo às pessoas. Porque muitas vezes, quando se fala sobre a morte, sobre o final dos tempos, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é medo. Nós temos medo disso. Temos medo. Se eu falar sobre a morte, falar sobre que algum dia nós vamos partir. Nós temos medo de morrer muitas vezes. Temos medo.
É por isso que, calhar, os ouvintes de Malaquias, aqueles que ouviam Malaquias falando dessa maneira, se calhar também ficaram assim, intimidados. Ainda hoje também, um mundo cada vez mais tecnológico, onde o ter é mais importante do que o ser, automaticamente as pessoas querem fazer de tudo para viver cada vez mais, criando todos os experimentos necessários, fazendo agora esses experimentos da biotecnologia e tudo mais, que você fica aí incubado, depois de 10, 20 anos vão te ressuscitar. Isso não adianta nada, vais morrer, vais partir, vais se encontrar com Deus. Claramente, como nós aprendemos da catequese, quando nós vamos morrer, se segue já o julgamento particular. Seremos julgados por Deus. Seremos julgados por Deus. Logo depois da nossa morte, depois, claro, tem um julgamento universal. E olhando sobre isso, sobre a história da morte no final dos tempos, a comunidade tessalônica, e que vai se desenvolvendo também na igreja primitiva, é que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seria iminente, quer dizer, seria já urgente. Depois dele ter morrido, então já viria a seguinte. É por isso que o povo, pensando dessa maneira, que nosso Senhor já virá daqui a nada, virá dentro em breve, que adianta então trabalhar, que adianta fazer as coisas, se nosso Senhor virá. Não adianta trabalhar. E essa imagem, por vezes também, vai entrando na mente de alguns cristãos que não querem trabalhar, que não querem se esforçar. Se esforçar. Muitas vezes, lá no Santuário de Santa Ana, uma das coisas que temos sempre dito, naquelas mamás que ficam lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, você deve ir para a tua casa. Depois de 1 mês, depois de fazer todo o trabalho, deve voltar para casa. Dói-me muito como padre saber, alguém que tem 3 filhos, tem marido, está no santuário para pedir mais outro filho, mas deixou os 3 filhos lá, quem está a cuidar deles? Quem está a cuidar deles? Isso não entende, porque vão dizer que você, padre, tem demônio, você não nos entende, você não tem espírito, porque essa imagem vai entrando aos poucos. E essa é também a mentalidade da comunidade tessalônica, que não quis trabalhar. Nosso Senhor já virá, então vamos ficar assim, sem fazer nada. Quem não trabalha não coma. Bem diz lá o nosso político, também já meteram assim. Necessidade de trabalhar. E São Paulo, sempre quando fala a comunidade, ele toma como base o seu próprio exemplo. Porque ele foi aquele que fazia tendas. É alguém que trabalha. E que diz bem que eu até podia alimentar-se, né, daquilo que vocês dão. Porque sabem que o pastor come das coisas que dão às suas ovelhas. Mas aqui vemos São Paulo que se apresenta como um bom pastor, a exemplo de Cristo nosso Senhor, que em vez de receber, ele dá-se totalmente às ovelhas. Porque hoje os maus pastores, além de receberem das ovelhas, também querem comer as próprias ovelhas. Essa é a grande dificuldade. Querem comer as próprias ovelhas que o Senhor lhes confiou. O Senhor lhes pedirá conta do modo que têm vivido os maus pastores, que não dão exemplos com a sua própria vida. Então, olhando para isso, eles não, vocês devem trabalhar, vocês devem se esforçar, imitai também de mim. E por vezes, há certas correntes religiosas que dizem que o jovem deve fazer universidade, o jovem, não, faça universidade, estude, toma tempo para estudar, para aprender. Porque a palavra estudar quer dizer esforçar-se. O estudo é esforço. Porque enquanto, é por isso para mim, toda criança que reprova é indisciplinada. Porque você, o teu trabalho é estudar, enquanto que o teu papá está a trabalhar para ti. Você que no mês de novembro não se faz estágio, está dizendo que faz estágio, tirar todo aquele dinheiro, cuidado, o teu trabalho é simples, estude. Estudar. E falo mesmo aos jovens, muitos não querem se esforçar, não querem estudar, não querem dar-se de si. Não, querem imputar toda a responsabilidade aos pais, a Deus. E onde está a nossa responsabilidade também? Que respondemos chamando a Deus. E olhando para esse tema da morte, nosso Senhor nos fala no Santo Evangelho que virão muitos que dirão o dia está próximo. E quantas vezes vemos alguns irmãos e irmãs que querem nos falar sobre isso, de que já é iminente, de que já será agora. Não, olha, virão terremotos, virão falsos pastores. Mas nós nos enganamos com falsos pastores. Sabe por que digo isso por quê? Por exemplo, se o Padre Dário disser assim, às 12 horas, todos aqueles e aquelas que têm barriga grande, fiquem. Aqui vai encher, no sagrado não vai ter espaço para ninguém.
Porque a pessoa quer ele imediato, ele quer urgentemente. Eu também tenho barriga grande, também quero ficar mesmo estiloso. Então, por vezes, nos deixamos levar pelos falsos pastores. E vê, amados irmãos, a grande resposta que nosso Senhor nos dá é que não devemos andar preocupados quando será o fim. Bem perguntar os apóstolos, no início dos Atos dos Apóstolos, nos cabe a vós saber disso. Quando será o fim? Nos cabe nos prepararmos para o fim. Isso sim. Nos cabe a nós nos prepararmos para esse encontro com Deus. Porque pode ser a qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar. Cabe a nós nos prepararmos para o encontro com Deus. Mas claro, começando aqui, construindo o reino de Deus. É por isso que a vida cristã, ela tem essa dimensão da ligação com Deus, mas depois com os irmãos. Você acredita em Deus, a fé, depois vive a caridade. Você não pode dizer que acredita em Deus, que é alguém de oração, mas depois não é caridoso. Você não é humano, não sabe tratar as pessoas, não sabe falar com as pessoas. E aqui me dirijo mesmo aos trabalhadores, de modo especial aqueles colegas que pensam que são os chefes dos outros colegas. O colega chegou 9h30, o horário é 9 em ponto. Quem te interessa saber se ele chegou 9h30? Quem te interessa sobretudo ir até o chefe e contar que ele chegou 9h30 porque você não tem assunto? Quem te interessa saber disso? Faça apenas aquilo que te compete e faça bem. Isso é a vida cristã. Fazemos aquilo que nos compete e fazer bem. Fazer bem. E aqueles que ouviram Jesus entenderam bem sobre isso. Que não é que nosso Senhor quer aqui nos trazer medo dessa linguagem apocalíptica. Não é medo, mas sobretudo esperança. Esperança em Deus. Esperança. Como bem nós rezamos no ato de esperança. O Senhor, Ele é esperança. Então, amados irmãos e irmãs do Senhor, não devemos, ouvir bem, não devemos calcular os dias e as horas que o Senhor virá. Porque há muitos que fazem isso, tendo em conta aquele ano, depois 3.000 e não sei quanto, a igreja católica naquele tempo, e você católico, cristão católico, se deixa levar por isso. Nosso Senhor já proibiu o dia e a hora, mas muitas vezes nos deixamos levar pelos falsos pastores. Hoje também, amados irmãos, estamos a viver a grande alegria de comemorarmos os 10 anos do Padre Nangayapua, o sacerdócio. Quão belo é ser sacerdote. Ser padre é algo belíssimo, é algo belo. Pensa aí no Padre Renzo, 50 e tal anos de padre, mas sempre jovem. Ser padre é mesmo bom. Ser padre é algo belo, é algo belíssimo. Os santos descreveram muito acerca do sacerdote. Dizia-se que São João Maria Vianney, o cura de Ars, que era um sacerdote que a princípio nos estudos teve muita dificuldade com os seus estudos, até terminar os estudos, de modo especial o latim, pois até bem pouco tempo o padre deveria saber muito bem o latim e música. Isso até era impedimento de não ser ordenado, não saber bem o latim, não saber a música. Primeiro que a missa, toda ela, ainda hoje, oficialmente a língua da igreja é o latim, então tem que saber sobre o latim, saber mesmo. Tem que ser alguém erudito. E ele não era muito bom nisso. Embora que depois vemos que vai se destacar em muitas outras áreas. Então ele indo para Ars é uma zona de França, uma zona do interior de França. Então ia para lá, foi enviado pelos seus superiores. E em muitos países do mundo, quando te mandam numa paróquia, você fica lá até que você vai morrer. 30, 40 anos. Ainda hoje se segue em alguns lugares, se segue ainda isso, que um padre é um padre cura. Ele está naquela paróquia até morrer. Assim nós que estamos lá no Sassa, queríamos até não sei quanto. Então por isso os padres conheciam todos, conheciam o pai, o filho, conheciam toda a família. Então ele foi enviado para Arce. E a caminho de Arce, encontrou um camponês, alguém capeste, normal, comum. E ele perguntou ao camponês onde é que fica a igreja, onde é que está a igreja. E o camponês disse, não, olha, a igreja, o cura continua lá em frente e vai se encontrar a igreja. Então, São João Maria Vianney olhando para ele diz assim, hoje você me indicou o caminho para a igreja, eu te indicarei o caminho para o céu. O padre é aquele que aponta o caminho para o céu.
É por isso é sacerdote, sacerdotes, aquele que indica o caminho do sagrado. O padre é aquele que indica o caminho para o céu. É esse que indica o caminho para o céu. Mas esse o indicar o caminho para o céu, o padre vive 3 dificuldades. Tem muitas, mas eu resumi em 3 dificuldades. Claro, falar para o padre Nagapa é difícil também para mim, porque me viu a crescer. Mas ainda assim, 3 dificuldades. Embora só tenha 2 anos de padre, mas eu vou falar. São 3 dificuldades, tem muitas. Para mim são 3 dificuldades da vida sacerdotal. A incoerência, a indiferença e a rejeição. Incoerência por quê? Porque muitas vezes o padre não é fiel ao chamado de Deus. Não é fiel aos seus votos que ele se comprometeu a fazer, que ele fez diante do bispo diocesano, diante da igreja ali presente, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes o padre é incoerente. E durante toda a sua vida deve lutar muito com a chamada incoerência. Porque ele fala e não faz. Ele indica e não caminha. Ele fala, reza, mas o padre não reza. Não reza o terço. Não faz o terço de devoção. Então muitas vezes o povo chega até ver esta coisa. Então muitas vezes o padre tem que lutar com a incoerência. Ser coerente na sua vida. Não só na sua fala, mas na sua vida, no hoje, no dia a dia. Ser coerente. O padre deve sempre se lembrar que ele não é um homem solteiro. O padre não é solteiro. Ele foi desposado por nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja. Então não é solteiro. Embora que no bilhete do padre está escrito solteiro. Mas o padre não é solteiro. Ele foi desposado. Então deve fidelidade à igreja. Deve fidelidade ao povo que o Senhor o confiou. Segunda dificuldade é a dificuldade da indiferença. Muitas vezes o sacerdote, no contato com os seus irmãos sacerdotes vão ser indiferentes para com ele. Vão ser indiferentes, que os problemas dele não têm nada a ver contigo. Os teus irmãos não vão viver os teus problemas. E em muitos momentos pode acontecer essa situação que vivem 2 na mesma casa paroquial, 3, mas você não consegue nem conversar. Amada comunidade, você deve saber que uma das coisas importantíssimas da nossa vida de padre é termos a comunhão entre nós, os sacerdotes, nas refeições e nas orações comunitárias. Mas muitas vezes acontece que na comunidade não consegue se firmar-se a questão desse contato, dessa comunhão. Então há indiferença. Eu digo que leva muitos padres a cair nos vícios também indiferença. Porque o teu irmão, em vez de te ajudar, também pode te deixar cair. Ou em vez de você querer ser ajudado, você pode deixar-se cair. Porque muitas vezes nós culpamos os outros, mas por vezes somos nós. Os nossos formadores diziam algo que eu agora sei. Você como padre, as pessoas vão te falar uma vez. Segunda vez vão dizer, deixa, ele já é padre, deixa caminhar. É assim. Então é indiferença que também o padre vai viver. E deve lidar com ela, com a indiferença e com a solidão. O padre é essencialmente um homem só. E depois a rejeição. Muitas vezes o povo que nós nos entregamos vai nos rejeitar. Vai te rejeitar mesmo. Na primeira oportunidade que tem de falar mal de ti, vai falar mal de ti. Nosso Senhor foi rejeitado. Do mesmo modo que nosso Senhor foi rejeitado, os sacerdotes também são rejeitados. O padre pode não ser bom padre, vai ser rejeitado. Se você anda com a jovem, está namorando. Se você anda com o jovem, está amado. Se você fala com os catequistas, olha só ele que fala com ele. Se você está com as crianças, cuidado. Se você é padre, é complicado. Quer dizer, você não pode fazer nada, porque tudo que você faz já é objeto de censura diante do povo. Então o padre deve lidar com a rejeição. Muitas vezes ele será rejeitado pela comunidade que está presente. Mas o facto de eu ser rejeitado não me fazer não ser um bom padre. Não. O padre não faz as coisas porque quer que a comunidade bata a palma. É por isso, Mananga, nunca caia nisso. O povo vai ver, hoje fiz esse bom homilia. Não caia nisso, isso depois nos ensoberbece, nos leva acima, nos torna cada vez mais orgulhosos. Não. Não pode ser, deixe mesmo. Porque muitas vezes é assim, até querem te dizer, eu sempre que um fiel a elogiar um padre fala mal do outro, você deve contar quando você vai sair vai falar mal de ti. Padre, você é bom padre, eu nunca vi um padre como você. Você é santo, é mentira.
você quando vai sair vai falar mal de ti. Não tem necessidade de elogiar um padre e falar mal dos outros, tem? Isto também deve levar nas vossas amizades. Todo teu amigo que te elogia falando mal do outro, nem é teu verdadeiro amigo. Porque o amigo não tem necessidade de falar mal dos outros para te elogiar. Não tem. Então, devemos tomar isso como prática de vida. E sobre essas 3 dificuldades, há 3 alegrias que o Padre experimenta para como que ajudar a viver essas 3 coisas. Primeiro, diante da incoerência, a igreja nos apresenta a santidade. O Padre deve ser um homem santo. Um homem que é curador, mas é ferido. Deve procurar sempre a confissão, confessar-se regularmente. Quando eu fui ordenado a padre, e nunca vou me esquecer disso, um sacerdote mais velho disse a mim: Padre, nunca celebre o santo sacrifício da missa em pecado. Cada dia eu começo a dar conta da profundidade das palavras dele. Estar diante de Deus como se fosse um animal é grave, em pecado. E nós vivemos numa comunidade. Também tem outros sacerdotes que podemos nos confessar regularmente. Seu padre, isso é uma grande alegria para mim, porque você sai e já tem outro padre ali contigo. Então, o padre é necessitado também da confissão, de confessar-se regularmente, não só os fiéis, mas também o sacerdote. Deve confessar regularmente os seus pecados. Então, o padre é um homem santo, nas suas palavras e nas suas ações, necessitado sempre da misericórdia de Deus. Necessita. Segundo, fraternidade. O padre, diante da indiferença, deve ser fraterno, irmão dos seus irmãos, ser fraterno, irmão dos seus irmãos, porque é chamado a ser irmão dos outros sacerdotes. Isso é belíssimo. Como padre, aqui não há uma diferença, um tem 10 anos, outro tem 15, não, todos são padres. O padre Angapo tem sempre dito, antes quando ainda não era sacerdote, durante o tempo do seminário, tem sempre dito assim: olha, a missa que você celebra é a mesma que o Papa no Vaticano está celebrando, que tem a mesma eficácia que você está aqui a celebrar. Não para desmerecer, mas simplesmente para dizer a grande fonte que é o sacerdote. Que é o sacerdote. Então o sacerdote é chamado de ser irmão dos seus irmãos. É irmão dos seus irmãos. Irmão no ministério sacerdotal. Vamos ver? O Padre Dário é irmão do Padre Renzo no ministério sacerdotal. Na ordem dos presbíteros. Essa é a grande riqueza, sermos fraternos. Viemos de lugares diferentes, mas somos irmãos uns dos outros. Claro, é também necessário saber que diante da rejeição do povo, há a questão do testemunho da nossa vida. Testemunharmos verdadeiramente. Testemunhar a nossa vida. O povo foi nos rejeitar, mas continuar a testemunhar Jesus Cristo no hoje da nossa história. Termino contando uma história que um padre me contou, nunca vou esquecer. Profundíssimo. Como padre, muitas vezes no caminho nos cruzamos com muita gente. Encontramos muitas pessoas como padre. Então, vocês sabem que no Kikolo tem muito engarrafamento, né? Muito engarrafamento, puxa daqui e lá. Eu já experimentei isso. Só quando complementar quando você está sentado no carro, padre, chegaste aqui, mas ele lá, antes de você subir, que estava a te puxar. E nós, os vossos padres, passamos por isso. Então, andando no Kikolo aí, naquela rua aí, o padre encontrou uma senhora que estava a mendigar, mas tinha muitas feridas na cara. Ela estava a mendigar e também ela cocheava. Na cara e cocheava. Então, a senhora pediu dinheiro no padre. Dá só dinheiro, não sei o quê. O padre, dá dinheiro. E o padre ia até o paraíso, a Santo Agostinho. Ele viu a senhora, passou. Depois de 20 metros, uma coisa dele, não faça isso. Sentiu uma dor, uma amargura, voltou para a senhora. Chegou naquele lugar, não encontrou mais a senhora que ele tinha voltado. Andou um pouquinho, encontrou lá a senhora. Ela já estava andando cocheando, com muita dificuldade e tal, com feridas todas no rosto e tudo mais. E o padre disse a ela: não, eu vou te comprar aqui um pão. Tá bem, comprou alguns pães, deu na senhora. Começou a conversar com a senhora. Na conversa, ele diz: eu sou padre.
A senhora pegou o pão e deitou no chão. Pegou o pão e fez um jeito que eu tenho visto muito nas aldeias. Quem do sul sabe que quando se encontra um padre, deve se beijar as mãos como se estivesse a pedir bênção. Pegou a mão do padre e levou até a cabeça dele. A senhora naquele estado via a grandeza do sacerdote. Naquele estado que ela estava, ela chorou profundamente. Contou muitas coisas ao padre. Depois ela voltou para sua casa e o padre voltou ao seu caminho. Essa é a grande grandeza do sacerdócio. O sacerdócio é algo grande, mas também pequeno. É grande, claro, mas também pequeno. Quando você olha para o tá, é também pequeno. Quão belo é ser padre. Rezem pelos vossos sacerdotes, para que sejam sacerdotes santos. Rezem pelos vossos padres, rezem mesmo. Rezem muito para os vossos sacerdotes, para os vossos padres. Nós em Angola temos graça de ter muitos padres. Vós sois chamados a rezarem pelos padres. Reze lá para o padre, para que ele tenha mais anos de sacerdote e seja fiel e perseverante na sua vocação. Assim seja. Assim seja.